Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. A tempestade começou com uma frase. Em uma coletiva que deveria tratar apenas dos aspectos técnicos de uma partida morna entre Fortaleza e Atlético Mineiro, o técnico da equipe cearense soltou palavras que incendiaram não só a imprensa esportiva, mas também as arquibancadas de todo o país. Com um semblante sério e um olhar carregado de indignação, o comandante do Fortaleza disparou críticas diretas ao Galo, colocando em xeque a postura da equipe dentro de campo e, ainda mais delicado, o comportamento da torcida alvinegra. O que era para ser uma simples coletiva pós-jogo se transformou no estupim de uma guerra verbal que promete ecoar por semanas. É um time arrogante, que se esconde atrás de uma história bonita, mas que em campo não mostra respeito nem espírito esportivo, declarou o técnico do Fortaleza, sem titubear. A frase foi como gasolina em um barril já repleto de tensão. Para muitos torcedores do Atlético, o comentário soou como uma provocação direta não apenas ao clube, mas a toda a tradição construída por décadas. Nas redes sociais, em grupos de torcedores e até nas ruas de Belo Horizonte, a indignação foi imediata. As respostas começaram a pipocar com intensidade, refletindo um sentimento coletivo de ultraje e afronta. O Atlético Mineiro, que atualmente ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro de 2025 com 29 pontos em 18 jogos, vive um momento de reconstrução emocional e técnica após a saída de jogadores importantes e a chegada de reforços que ainda não mostraram todo o seu potencial. O técnico Cuca, experiente e conhecido por seu temperamento forte, tem tentado encontrar um equilíbrio entre a ousadia ofensiva e a solidez defensiva. Apesar dos altos e baixos, o Galo ainda é temido por sua intensidade, especialmente quando joga no Mineirão, onde a massa atleticana transforma qualquer confronto em uma batalha épica. A declaração do técnico do Fortaleza encontrou eco entre comentaristas esportivos que, nos programas de debate, dividiram opiniões. Enquanto alguns consideraram a crítica como um desabafo legítimo diante de provocações dentro de campo, outros a interpretaram como uma jogada política, uma forma de desestabilizar um adversário direto na luta por uma vaga na Libertadores. A postura do treinador foi vista por muitos como deselegante, especialmente por ter atingido em cheio a torcida do Galo, uma das mais apaixonadas e numerosas do Brasil. A torcida do Atlético, por sua vez, não ficou calada. Em questão de horas, organizadas alvinegras lançaram notas de repúdio, exigindo respeito e apontando para a história vitoriosa do clube. Ninguém toca na honra do Galo sem resposta. Nós somos a alma do time, somos o grito que empurra a equipe para a vitória. E não aceitamos esse tipo de ofensa barata, dizia um dos comunicados divulgados por um dos principais grupos de torcedores. No mesmo tom, personalidades ligadas ao clube, ex-jogadores e até políticos mineiros se manifestaram em defesa da instituição. Cuca, ao ser questionado sobre as declarações, manteve a postura serena, mas sua resposta foi afiada. Cada um fala o que quer. Eu prefiro mostrar em campo. Já vi muita gente grande se afogar na própria soberba. O Galo é gigante, e quem nos desafia geralmente aprende isso da forma mais difícil. A resposta de Cuca, cirúrgica, foi interpretada como um recado direto, mas sem descer ao nível da provocação gratuita. Ainda assim, a tensão se manteve em ebulição nos bastidores. A rivalidade entre Atlético Mineiro e Fortaleza não é nova, mas ganhou contornos de novela nos últimos anos, principalmente por conta de confrontos acirrados e disputas por posições na tabela. O episódio atual, no entanto, elevou o tom da rivalidade para outro patamar. A próxima partida entre as duas equipes, marcada para daqui a 2 rodadas, já é aguardada como um duelo de nervos, onde cada dividida carregará o peso das palavras ditas fora das 4 linhas. Nos treinos do Galo, o clima também foi afetado. Jogadores como Paulinhos, Aracho e Bataglia demonstraram incômodo com o teor das críticas. Faltou respeito. Aqui tem profissionais que se dedicam todos os dias, com muito suor e comprometimento. Não aceitamos sermos tratados com desdém, afirmou Paulinho, visivelmente irritado, após a atividade no CT. O elenco se fechou em torno do técnico Cuca, criando um clima de união diante da polêmica externa. Enquanto isso, a diretoria atleticana monitora o desenrolar do caso.
Nos bastidores, fala-se em uma possível representação junto ao STJD, alegando que as declarações do técnico do Fortaleza podem incitar a violência e configurar uma infração ética. Ainda não há confirmação de ações concretas, mas o clima tenso sugere que o caso não será esquecido tão cedo. O clube mineiro quer preservar sua imagem e evitar que novos episódios semelhantes venham a acontecer. A repercussão chegou até mesmo à Confederação Brasileira de Futebol, que estuda novas diretrizes para as entrevistas pós-jogo, justamente para evitar esse tipo de conflito. Embora a liberdade de expressão seja garantida, há uma preocupação crescente com a escalada verbal entre profissionais, que pode gerar reflexos nas arquibancadas. Em um campeonato cada vez mais equilibrado, onde a tensão entre clubes é constante, cada palavra pesa como um chute de fora da área. Fora do campo, a torcida do Galo planeja uma grande manifestação no próximo jogo em casa, com faixas, cantos e coreografias em defesa do clube. A diretoria atleticana está ciente da mobilização e estuda reforçar a segurança no estádio. A expectativa é de que o Mineirão receba mais de 45 mil torcedores para a partida, transformando a arena em um caldeirão de apoio e resposta às declarações que abalaram o orgulho alvinegro. No meio de toda a polêmica, uma pergunta paira no ar: até que ponto a rivalidade justifica esse tipo de comportamento? Em um futebol que se diz cada vez mais profissional, atitudes impensadas como a do técnico do Fortaleza reacendem discussões sobre limites e responsabilidade. O Galo, ferido em seu orgulho, promete responder da melhor forma possível, com bola na rede e raça em campo. A cena final desse episódio ainda está por ser escrita. Mas uma coisa é certa, o Atlético Mineiro sai desse episódio com a alma ferida, mas com o espírito inflamado. A crítica virou combustível. E quando o Galo é provocado, costuma responder com a força de quem nunca se dobra. O próximo capítulo promete ser épico. A mobilização da torcida do Galo não se limitou aos estádios e às redes sociais. Em vários pontos de Belo Horizonte, faixas foram penduradas em viadutos, paredes e muros, trazendo mensagens de orgulho e resistência. Aqui é Galo, respeito é obrigação e desrespeitou um, mexeu com todos foram algumas das frases que estampavam a cidade. A resposta da torcida transcendeu o futebol, virou um movimento de afirmação da identidade de um clube que carrega sua história no peito, nas veias e na garganta rouca de quem canta os 90 minutos, mesmo nos piores momentos. No centro de treinamento do Atlético, o reflexo do episódio foi imediato. Os treinos passaram a ser acompanhados por um número maior de torcedores, que, mesmo sem acesso ao campo, entoavam cantos e gritavam palavras de incentivo do lado de fora. O elenco sentiu o impacto e demonstrou ainda mais garra nas atividades. Cuca, já experiente em momentos de pressão, se reuniu com os líderes do grupo em uma conversa franca. Pediu foco, pediu entrega e reforçou que a melhor resposta viria dentro de campo, com raça, organização e vitória. Internamente, o Atlético sabe que a temporada de 2025 tem sido desafiadora. A campanha irregular no Brasileirão, marcada por vitórias emocionantes e derrotas inesperadas, evidencia um time em reconstrução. A sexta colocação na tabela, embora não seja desastrosa, está aquém das expectativas de uma torcida acostumada a lutar por títulos. Cuca, mesmo pressionado em alguns momentos, mantém o apoio da diretoria e do elenco. Sua experiência e identificação com o clube o colocam como peça central nessa tentativa de estabilizar o ambiente e reconduzir o time ao topo. Do lado do Fortaleza, o técnico que disparou as críticas não recuou. Em nova entrevista, manteve o tom firme e afirmou que não se arrepende de nada do que disse, pois apenas falou o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de dizer. A declaração só inflamou ainda mais os ânimos. Para os torcedores do Galo, a postura arrogante do treinador cearense não passa de provocação barata. Para os neutros, a briga virou entretenimento, mas para os envolvidos, é guerra declarada. Alguns jogadores do Fortaleza, inclusive, tentaram distanciar-se das palavras do seu comandante. Fontes internas relataram que houve desconforto no elenco, já que muitos atletas mantêm relação de respeito com colegas do Galo. A situação causou certo ruído no vestiário tricolor, o que pode impactar o desempenho da equipe nos próximos jogos. A diretoria do Fortaleza, pressionada pela repercussão negativa, avalia se deve intervir para evitar maiores danos institucionais.
Enquanto isso, os bastidores do futebol brasileiro fervem com a expectativa do reencontro entre as equipes. A partida promete ser um espetáculo de tensão, não apenas pelo que está em jogo na tabela, mas pelo simbolismo que o duelo ganhou. Os ingressos para o confronto no Mineirão começaram a ser vendidos com antecedência recorde, em menos de 24 horas, mais da metade das entradas já estavam esgotadas. A promessa é de casa cheia e clima de decisão. Nos programas esportivos, o tema segue dominando os debates. Ex-jogadores, comentaristas e até treinadores de outras equipes deram suas opiniões. Zagueiros históricos do Galo, como Hever e Leonardo Silva, defenderam o clube com veemência, relembrando conquistas marcantes e exaltando a paixão da torcida. Falar do Galo é mexer com uma nação. O que esse time representa para o povo mineiro não se mede em palavras. Respeito é o mínimo que se espera, declarou Leonardo em uma entrevista carregada de emoção. O presidente do Atlético, por sua vez, convocou uma coletiva para se posicionar oficialmente. Em tom diplomático, afirmou que o clube não entrará em guerra verbal com ninguém, mas exigirá que os órgãos competentes avaliem a conduta do técnico adversário. O Atlético é maior do que qualquer provocação. Vamos seguir nosso caminho, com dignidade e trabalho. Mas vamos cobrar responsabilidade de quem ocupa cargos públicos no futebol e deveria dar exemplo, disse o dirigente, arrancando aplausos dos presentes. A postura adotada pelo clube foi elogiada por muitos, mas, para a torcida, o verdadeiro troco precisa vir em forma de gols. No imaginário do atleticano, nada será mais simbólico do que uma vitória contundente sobre o Fortaleza no Mineirão. Cada passe, cada dividida e cada chute serão encarados como atos de afirmação. O Galo sabe que o momento exige mais do que futebol. Exige alma. Exige resposta. Seja qual for o desfecho dessa história, uma coisa é certa, a relação entre os dois clubes nunca mais será a mesma. O que começou com palavras atravessadas se transformou em um dos episódios mais tensos da temporada. E em um campeonato onde cada ponto pode definir o futuro de um time, a força mental e a capacidade de superar a adversidade serão cruciais. O Galo foi provocado. E quando isso acontece, todos sabem do que ele é capaz. E se você tá curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. O dia do jogo chegou. O Mineirão, como previsto, estava tomado por um mar alvinegro. Desde cedo, milhares de torcedores cercaram o estádio com camisas, bandeiras e tambores. Era mais do que um simples confronto, tratava-se de uma questão de honra. O clima era de final. A cada canto entoado, a torcida demonstrava que nenhuma palavra externa seria maior do que a paixão interna que move o Atlético Mineiro. Os jogadores, ao entrarem em campo, foram recebidos com uma explosão ensurdecedora de apoio. O recado estava dado: quem mexe com o Galo, acorda um gigante. Desde os primeiros minutos, a intensidade do Galo foi avassaladora. Pressionando, dominando e não dando espaços, o time de Cuca mostrou que estava em campo para mais do que 3 pontos. A cada bola disputada com garra, a torcida vibrava como se fosse um gol. A energia era palpável. Paulinhos, Aracho e Hulk comandaram as ações ofensivas com agressividade e inteligência. E aos 23 minutos do primeiro tempo, veio o momento que incendiou de vez o Mineirão, gol do Atlético. Um chute de fora da área, potente e certeiro, que explodiu na rede e nos corações de todos os presentes. A comemoração foi simbólica. Jogadores se abraçaram junto à torcida, apontaram para o escudo no peito e pareciam gritar em silêncio: "Aqui é Galo!". No banco de reservas, Cuca mantinha a postura firme, mas não escondia o semblante de satisfação. Sabia que aquele jogo era mais do que uma vitória esportiva, era a recuperação da autoestima, da moral e da identidade do clube. No segundo tempo, com mais um gol em jogada coletiva envolvente, o Atlético selou a vitória por 2-0 e fez do Mineirão um caldeirão de orgulho e resposta. Ao fim da partida, o técnico do Fortaleza saiu rapidamente de campo, evitando entrevistas. Seu semblante era de frustração, mas não pediu desculpas nem recuou das declarações anteriores. Já Cuca, com serenidade, declarou: "Respondemos com futebol. Aqui não se grita, se trabalha".
Aqui não se provoca, se respeita. E quando desrespeitam, a resposta vem em campo. As palavras ecoaram como um resumo perfeito de tudo que aquele jogo significou. Os jogadores do Galo, nas redes sociais, celebraram com postagens cheias de orgulho, mas sem desrespeito. Isso aqui é Galo, escreveu Hulk. Unidos até o fim, completou Bataglia. As mensagens reforçaram o espírito coletivo que tomou conta da equipe após a polêmica. Mais do que nunca, o grupo demonstrou coesão, amadurecimento e personalidade diante da adversidade. A torcida, por sua vez, lotou as avenidas após a partida em uma espécie de carnaval improvisado. Era mais do que alegria, era a sensação de justiça feita. O episódio serviu como divisor de águas para o clube mineiro na temporada. O elenco, motivado e em sintonia com a arquibancada, voltou a acreditar na luta pelas primeiras posições do campeonato. A tabela apertada exige regularidade, e o Galo, ferido e agora inflamado, parece ter encontrado combustível extra para enfrentar os desafios que virão. Cada jogo a partir de agora será encarado como uma missão. E a torcida, mais do que nunca, está junto. Nos dias que se seguiram, as análises da imprensa foram unânimes em reconhecer a resposta do Galo como exemplar. Mais do que jogar bem, o Atlético provou que honra se defende com atitude, escreveu um dos principais comentaristas esportivos do país. A declaração do técnico do Fortaleza, por outro lado, foi amplamente reprovada até mesmo por colegas de profissão, que destacaram a importância da responsabilidade nas palavras. O episódio virou lição e referência. O Atlético Mineiro, portanto, não apenas venceu o jogo. Venceu uma batalha moral, recuperou sua dignidade diante de uma afronta e reafirmou sua grandeza. Cuca, criticado em momentos anteriores, mostrou mais uma vez por que é tão identificado com o clube, soube unir o grupo, proteger o elenco e transformar insulto em motivação. O Galo saiu fortalecido. Mais do que isso, saiu revigorado. Hoje, a torcida do Atlético anda de cabeça erguida. O grito que ecoa no Mineirão é mais alto. O escudo no peito pesa mais. E a mensagem está lançada para todo o Brasil. Aqui, ninguém desrespeita e sai impune. Quem desafia o Galo, acorda a fera. E quando ela desperta, não há muralha que segure, nem palavra que se sustente. Porque no Atlético Mineiro, a resposta sempre vem. E vem forte. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.